A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, eu queria conversar hoje com os irmãos a respeito do jejum, né? Faz tempo que eu não falo sobre esse assunto, os meus vídeos estão bem antigos sobre jejuns, então nada como um vídeo novo para atualizar. Você percebe que o mundo agora necessita de atualizações? E até os celulares já estão preparando a nossa mente, né, para se atualizar, né? Se atualiza a sua mente, porque se você não atualizar, né, vai ficar obsoleto. Então, o jejum, ele é uma força muito poderosa. Ele é como um motor de arranque de um carro, né? Na partida precisa daquela força, daquele poder. E para ilustrar, eu queria começar contando um caso de um pastor. Ele foi meu pastor. Ele saiu com um itinerante, né, para pregar, e ele contou que lá onde ele estava, acho que a cidade era cidadezinha, né? Ele era muito problemático com o negócio de comida, sabe? As pessoas que não têm vocação para missionário. Ele tinha nojinho de tudo. Então ele vendo lá um lugar muito simples, ele não conseguia comer as comidas de lá. Não conseguia mesmo. Por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia comer. Então ele fez um jejum forçado. Ele ficou quase 2 dias sem comer, porque ele não conseguia mesmo. Tem gente que é assim, irmãos, tá? A gente deve respeitar. E aí ele disse que quando estavam uns 2 dias mais ou menos, ele viu dentro da igreja uma pomba branca. Uma pomba branca. E quando ele viu essa pomba, ele disse que no culto à noite, né, o Senhor Jesus batizou umas pessoas com o Espírito Santo, né? Então a pomba era símbolo, e eu creio que aquele jejum facilitou a visão dele, né? Porque o jejum tem esse poder. Eu já vi uma pomba invisível na igreja, né? Já vi uma pomba invisível, o formato dela é invisível, eu vi num sonho, e no outro dia teve um derramado do Espírito Santo mesmo, que as pessoas foram cheias do Espírito Santo ali naquele momento, né? Falando em línguas e tal. Então, o jejum, meus irmãos, ele é uma ferramenta espiritual que não é para ser usada à torta e à direita, tá? Tem que ser usado com sabedoria para momentos importantes, momentos de embates importantes, né? Por exemplo, lutas espirituais. Você vai ver que jejuns na palavra de Deus, geralmente ele era antes de algo muito forte a acontecer. Por exemplo, você vai ver Neemias orando e jejuando antes de falar com o rei para poder ter autorização para voltar para a terra, para reconstruir os muros e os portais de Jerusalém. Você vai ver o jejum também na vida de Esther, né? Foi Esther? Acredito que foi Esther, mandando o povo jejuar porque ela iria falar com o rei. Você vai ver o Senhor Jesus, Moisés jejuando 40 dias porque ia receber as leis. O Senhor Jesus jejuando antes de passar pela provação no deserto. Então o jejum ele é uma área de um motor de arranque, tá? Não é para eu estar jejuando à torta e à direita, mas um jejum, por exemplo, quando eu vou ter embates espirituais, por exemplo, eu tive um sonho. Por exemplo, uma vez eu tive um sonho com um demônio tentando invadir a minha casa. E eu segurando a porta com Miriam, e um demônio dava cada pancada que voava pedaço da porta. Quando eu acordei, eu falei, Miriam, vamos descer em jejum, em oração, porque o Senhor me mostrou Satanás tentando entrar dentro da nossa casa. Então o jejum, quando você tem um sonho, assim, perigoso, um sonho com morte, um sonho que você sabe, Deus está me avisando algo, aí você cai para o jejum. Mas não vejo necessidade de estar fazendo jejum toda hora e todo instante não, tá? A não ser que você vai ter um embate espiritual. Quando eu trabalhava com os moradores em situação de rua, era dia sim, dia não. Eu só ia em jejum, porque os caras é cheio de demônios, né? Sob efeito de crack, tudo com faca. Então eu só ia em jejum. E por incrível que pareça, no meu plantão nunca aconteceu nenhum problema. No plantão da outra equipe,
era gente esfaqueada, era vidro quebrado, era uma confusão terrível, mostrando que o jejum, ele realmente tem esse poder espiritual. Se você quer ter visões mesmo, eu me lembro lá no Nordeste, quando eu comecei a jejuar muito, eu comecei a ter visões, né? O jejum e oração. Porque o jejum, ele purifica, ele abre a visão e ele mostra domínio sobre a sua carne. Eu jejuei muito quando eu voltei para Cristo, porque eu queria vencer os vícios, a dependência química. Então, nos dias que eu sabia que era pior, por exemplo, na sexta-feira, era o pior dia, né, para quem é viciado. Então, na sexta-feira, eu já amanhecia em jejum para suportar ali a fissura da droga, né? Então, jejum é para ser feito de forma sábia. Como que não se deve fazer um jejum? Por exemplo, o jejum que todo mundo sabe, isso não é jejum, tá? Eu fazia assim, olha, eu falava só com Deus, Senhor, eu comecei, como eu não tinha o hábito de jejuar, primeiro eu comecei jejuando até as 9 da manhã, né, pulava o café, depois eu aumentei até as 10, depois até as 11, depois até as 3 da tarde, e fui aumentando gradativamente, a ponto de eu chegar a jejuar 2 dias, no máximo que eu jejuei foi 2 dias. O corpo vai se habituando, mas não pode jejuar, por exemplo, falando para as pessoas. O jejum, o poder do jejum está no secreto, tá? E o jejum não é ficar com fome, porque você tem que entender o seguinte, a fome é um apito dizendo que seu corpo necessita de comida. O jejum não é ficar com fome. É aí que muito se engana. Pensa, eu vou ficar morrendo de fome porque aí está o maior sacrifício. Não, o jejum não é para isso. O jejum é, por exemplo, você está ali em jejum, aí vai chegar aquela gelatina bem gostosa para você. Alguém no trabalho. Olha, como isso aqui, feito muitas vezes chegou para mim, um café da manhã gostoso, maravilhoso, que aquilo chega à minha boca, salivava, mas eu não estava com fome e estava em propósito, então eu dizia, não vou comer. Eu falava bem assim para as pessoas, deixa aqui, depois eu vejo isso aí. Não, agora eu não estou, não, agora... Eu dizia até assim, não, eu já estou bem alimentado, porque eu falava espiritualmente, né? Mas o jejum é mais para você resistir à tentação, não para ficar com fome. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus teve fome, ele comeu, tá? Então, por exemplo, você vai canalizando assim, ó, o jejum você aguenta ficar até que horas sem comer? Aguenta ficar até 9 horas. Aí você vai ficar até 9 horas. Aí vai chegar a oferenda, uma coisa para te oferecer, você diz não. Mas só você e Deus pode saber, tá? Só você e Deus pode saber. Não tem que estar falando para as pessoas que você está jejuando. Aí quando você deu aquele horário, aí você vai orar ao Senhor, se puder, ou então só em pensamento, diz, Senhor, recebe esse meu pequeno sacrifício que eu estou fazendo em prol dessa causa, ou em prol disso, aquilo outro. Você fala até em pensamento mesmo e come. Agora, não adianta também entregar o jejum e comer como se fosse um louco. Isso aí não. Tem que comer aquilo ali moderadamente para poder se reabastecer, mas sempre... Não, agora que eu entreguei o jejum, eu vou cair, vou comer o mundo. Não, irmão, não é assim. Quando você vai fazendo isso aí, você vai ficando poderoso espiritualmente. Agora tem um porém aqui, que as pessoas não se ligam muito. Tem gente que faz jejum, mas fica, principalmente jovem, né? Não obedece pai e mãe. É um jejum perdido, tá? Faz jejum, mas grita com a esposa. Faz jejum, grita com o marido. Tá cobrindo um santo e descobrindo o outro. Tá? Não adianta. O jejum é todo um coletivo, tem toda uma ritualística para o jejum. Você tem que estar ali, olha, procure jejuar dia que você está de folga para não estar caindo no trabalho. Ali você se recolhe, você ora, você está ali no seu ambiente, orando, falando com Deus direto, ouvindo louvores. E ali, ó, naquele propósito, só você e Deus. Só você e Deus. Se aguentar no trabalho de uma forma que ninguém perceba, tudo bem. Mas é uma chave de poder muito grande. Não é poucos casos de irmãos que estão jejuando, quando encosta dentro do ônibus alguém cair
ali endemoniado. As pessoas pensam que é epilético, mas não é. Às vezes é endemoniado mesmo. Na feira, cansado de ver. Mas é um propósito seu com Deus, onde você vai mortificar a sua carne. Onde você vai dizer para a sua carne, quem manda aqui sou eu. E hoje você não vai se alimentar. Nos começos dá umas dores de cabeça. É inevitável dor de cabeça, tá? No começo é inevitável dor de cabeça. Mas depois que você entrega, você toma um comprimido de dor de cabeça, tá? Mas não comece jejuando, por exemplo, eu nunca jejuei na minha vida, vou jejuar o dia inteiro. Você não aguenta e não é aplicável. Por exemplo, se você aguenta, eu tomo café de 8 horas da manhã, jejuma até as 9. Você vai estar adiantando 1 hora. Para Deus, irmãos, o importante não é o tamanho, é o propósito do seu coração, tá? Por exemplo, se você jejua o dia inteiro, mas você não faz as outras coisas, por exemplo, vai trabalhar com má vontade, é uma pessoa chata, é uma pessoa resmungona, que vê maldade em tudo. Então, para Deus é melhor você que jejua até as 9 da manhã, mas está ali contrito com o Senhor, com o coração limpo, do que a pessoa que jejua o dia inteiro e fica na internet dizendo, estou agora em jejum. Essa pessoa está jejuando para ela mesma, não para Deus. O poder, tanto do jejum como da oração, é o secreto. Só você e Deus saber. Eu tenho que falar isso e repetir 1000 vezes. Quanto menos ninguém saber, quanto mais ninguém, ou menos ou mais, não sei, ninguém saber dos seus jejuns, das suas orações, mais poderoso no mundo espiritual você fica. É o que o Senhor Jesus falou. Entra no teu quarto, quando você for jejuar, lava o rosto para ninguém perceber. Já está triste. O que você tem que estar triste? Eu estou jejuando. Para que isso? Já perdeu o jejum. Já perdeu. Tem que ser só para Deus. Aí você faz aquele propósitozinho ali e o Espírito Santo vai lhe dando sabedoria, lhe dando graça e você vai acrescentando. Essa semana eu jejuei na segunda-feira. Semana eu vou jejuar segunda e sexta. Aí você jejum ali, ó. Você jejum. Por quê? Porque isso aí vai te dando poder. Mas não adianta nada você jejuar e ser arrogante, autoritário, cheio de querer ser. Não adianta nada. A Bíblia diz que subia um fariseu e dizia para Deus, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, e isso, aquilo, outro. E o Senhor falou, nem vou escutar a oração desse cabra, que ele é arrogante. Tudo está na humildade. Quando você apresenta... Às vezes eu entregava jejum, eu estava jejuando, por exemplo, eu estava em jejum. Aí vinha uma pessoa e fazia um café bem gostoso assim, sabe? Aí eu olhava para a pessoa e via que era uma boa vontade, que não era nada do mal. A pessoa fez com tanto carinho, com tanto amor, dizia, Senhor, me perdoe, amanhã eu recomeço aqui, mas eu não vou dar um desagravo desse a essa pessoa, olha o que ela fez por mim. E aí eu entregava ali, falava com Deus e depois eu jejuava de novo, tá? Pastor, e esse negócio de jejum de Daniel, de comer só verdura? Eu acredito que tudo aquilo que você faz, grato, de coração sincero para Deus, Deus recebe. Senhor, eu vou ficar sem mexer no celular por amor a Ti uma semana. É impossível, né? Você sabe o que é. Mas se você fizer por amor a Deus, Deus recebe também, né? Porque Deus, Ele olha o intuito, o desejo do seu coração. É por isso que é muito chato as pessoas que só jejuam pedindo. Jejua pedindo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero... Já jejuou para agradecer a Deus? Senhor, eu não quero, estou jejuando, mas não é para pedir nada, é só para te agradecer. Isso faz brilhar os olhos de Deus, irmãos. Por quê? Porque é tanta gente interesseira buscando a Deus só por interesse, né? Escolha jejuar também para agradecer a Deus. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez. Por isso eu estou jejuando. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz por mim. Por isso eu estou jejuando. Eu quero agradecer, Senhor, pela minha família. Por isso que eu estou jejuando. Esse jejum, às vezes, tem mais poder do que o jejum pedindo coisa, tá? Mas é com sabedoria, tá? A gente vai conversar mais sobre esses assuntos. Deixa aqui o seu comentário, o seu like se você gostar. Se inscreve se não for inscrito. Tem gente que assiste e não é inscrito. Por que, meu irmão? Que é isso? Não faça isso, não. Se inscreva, deixa o seu like, ajuda a obra de Deus, amém? Deus te abençoe, valeu!